Funciona, né? Praticar É, funciona. Vamos lá, então. Olá, companheiros e companheiras, sejam bem-vindos. Vocês estão ouvindo agora o podcast Unidade e Serviço da região Nordeste de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo José, sou um adicto em recuperação, limpo das drogas, há 13 anos. E esse é o segundo episódio da série Só para Concluir. E o tema desse episódio é autoaceitação. Bem, pessoal, continuamos a trazer companheiros e companheiras para dividirem aqui as suas experiências sobre a sua prática do programa. Sempre lembrando que nenhum de nós fala em nome de NA. Estou aqui com o nosso convidado e gostaria de agradecer a ele por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo, meu querido. Você gostaria de se apresentar? gostaria sim. Boa noite a todos. Eu me chamo Eric, eu sou um adicto em recuperação, graças a Narcóticos Anônimos, um poder maior do que eu. Eu estou limpo hoje. Esse milagre aí já se repete na minha vida tem 12 anos, 11 meses e 16 dias, mas sabendo que hoje é que é o dia mais importante. Eu não usei nem tenho vontade de usar. É isso aí, mano. Hoje é o mais importante. Gosto de repetir isso também. O IP da autoaceitação. Vou logo partir aqui para o que interessa. Ele diz assim no primeiro parágrafo dele, né? A falta de autoaceitação é um problema para muitos adictos em recuperação. Esse defeito sutil é difícil de identificar e muitas vezes passa despercebido. Eric, fala pra gente aqui, cara. Quando foi que você percebeu que o uso de drogas não era o seu único problema? Bom, quando eu já no programa, né, e identificando, né, vários aspectos da minha doença, eu voltei lá no meu passado e vi vários momentos assim, a questão da minha dificuldade em aceitar quem eu sou, a minha real condição, de onde eu vim, o meio que me cercava, né? Desde lá na infância, tipo assim, eu vim de uma família pouco afortunada, né? Assim, com uma certa dificuldade da gente ir tocando as necessidades básicas da vida. E era uma época que estava surgindo, começando a aparecer no mercado, os videogames, né? Desde lá o Atari, o Dactar, e algumas pessoas das minhas dos meus amigos conseguiam comprar, e eu chegava em casa e cobrava, né, dentro de casa, que eu também queria ter um daquele, mas a minha família não podia me dar um videogame, né? E aquilo me trazia uma certa revolta, né? E assim, porque se o outro tinha, eu também queria ter um videogame daquele, sabe? Uhum. E assim, hoje, quando eu olho para isso, eu percebo que vários outros dos meus amigos também não podiam ter. E encaravam isso numa boa. A gente ia para casa de um, ficava jogando lá, quando um perdia, passava para o outro, e etc. Mas eu não encarava aquilo com a naturalidade. Eu sempre ficava ali muito chateado, né? Sem querer aceitar, sem entender por que que o fulaninho tinha um videogame e eu não tinha o meu. Ele conseguia treinar mais do que eu. Quando eu jogava contra ele, eu perdia porque ele ficava em casa jogando e eu não tinha um em casa para jogar. Começou desde aí. O tempo foi passando, eu entrei numa escola, minha família com muito sacrifício conseguiu me colocar numa escola particular e eu começava a ver alguns outros colegas chegarem na escola de carro, os pais vindo deixar eles na porta da Uhum. escola e eu chegava de transporte público, né, de ônibus, chegava a pé Entendi. na escola e muitas vezes assim eu ficava também naquele cabisbaixo, né, poxa vida, por que que eu não consigo ter um carro para andar? Final de semana, férias e etc. O pessoal viajava. Eric, fizesse o quê nesse feriadão, nas férias? Não, eu fiquei por casa mesmo e tal. Era difícil para mim estar aceitando isso, que é comum a qualquer cidadão, como eu falei lá atrás. Outros colegas tinham uma realidade muito parecida com a minha, levavam sua vida normalmente, mas eu tinha extrema dificuldade em aceitar. E por muitas vezes eu escondia isso, eu inventava, até chegava a inventar alguma história
para contar vantagem, porque eu não aceitava quem eu era melhor eu criar um outro personagem ali, de um cara bom vivant, né, usando um linguajar de hoje, de que tinha uma certa condição, de que tinha viajado para a Serra no final de semana, coisa que eu nunca tinha nem colocado os pés. Mas era mais fácil para mim criar essa história do que dizer o que realmente eu era, de olhar para minha. Mas isso já tinha um tempo em recuperação para você poder chegar nessa compreensão e Eu perceber só vim isso. conseguir compreender isso trabalhando o programa de 12 Passos de Narcóticos Anônimos. Até então, Olha eu aí. levava a vida muito nas coxas, assim, de tipo assim, frustrado por não ter aquela realidade, mascarando uma situação e conduzindo a vida em Uhum. cima dessa mentira. De vez e outra, me deparava com algumas dessas máscaras caindo. Eu acho que a maioria de nós, eu acho que se identifica talvez com isso, né? Mesmo antes do uso, né? A gente já tinha essa coisa da autorrejeição e tal, né? A gente queria ser qualquer outra pessoa, né? Menos a gente. Só para ter ideia, eu lembro na época que eu estava ali de 14 para 15 anos, né? Eu tinha um estúdio de fotografia, na época se revelava fotos, né? Era um excelente negócio no mercado. Tinha um estúdio de fotografia que, coincidentemente, tinha o mesmo sobrenome que o meu. Aham. E um colega perguntou se aquilo era se aquele estúdio, que era renomado na cidade, se era da minha família. E eu disse que sim, que meu pai era um empresário, era dono daquilo, e eu sustentei essa mentira por algum tempo, como filho de um empresário do Aham. ramo de fotografia, bem-sucedido, até que uma das nossas colegas de turma, ela ia fazer 15 anos. E as meninas normalmente fazem aquela festa de debutante de 15 anos e Sim, tal. sim. E ela chegou para mim e fez: Ah, Eric, seu pai tem um estúdio de fotografia, eu estou precisando contratar um fotógrafo profissional para minha festa. Como é que a gente faz para falar com teu pai? Puxa vida. E aí foi uma situação muito embaraçosa para eu desfazer essa mentira, Aham. sem dizer que estava mentindo. Enfim, eu querendo sair de uma frustração, inventava uma mentira e de repente eu me via numa situação muito embaraçosa por conta disso. Isso foi um episódio que me marcou muito, porque terminou que eu me expus para toda a turma, né? Me coloquei como uma situação de um Entendi. filho de um empresário bem-sucedido e na verdade não era nada daquilo. E na hora do vamos Uhum. ver, eu fui pego na mentira, cara, foi horrível para mim aquilo. Puxa vida. Então, mesmo antes de conhecer as drogas, esses comportamentos de adicto, né, esses defeitos de caráter, a falta de aceitação pessoal já estava presente. Já estava lá, né, cara? Eric, então fala pra gente aqui como é que o programa DNA te ajudou a lidar com essa situação da auto-rejeição ou a aceitação, né, da autoaceitação. Como é que foi isso? Não foi simples, né? Aham. Foram pequenas coisas que foram acontecendo, né? Quando eu cheguei em Narcóticos Anônimos, na Irmandade, né? Não diferente de muitos outros, a gente chega humilhado, né? Pela doença, pela droga como um todo, né? Passei muita situação, então Fato. eu procurei durante muito tempo esconder o meu uso. Até mesmo eu não me aceitava. Eu dizia que no momento, não, eu uso porque Sim. eu quero. Quando eu quiser parar, eu paro. Mas eu nunca conseguia parar. Eu lembro até de vezes que eu já saí para ir buscar drogas chorando, dizendo assim: Isso não é vida para mim. E eu não conseguia dar meia volta. Mesmo assim, não consegui. A negação clássica da adicção, E né? quando eu era pressionado na família ou por alguém, eu dizia: Não, eu uso porque eu quero. Quando eu quiser parar, eu paro. Como foi que o programa começou a funcionar? Eu cheguei em NA meio que, de uma certa forma, desesperado, né? Já tinha tentado algumas situações para tratar, achava que era uma droga em específico que eu precisava parar de usar, não parar com tudo, né? Uhum. Então, foi meio que num ato de desespero,
e eu procurei seguir o programa o mais obediente que eu podia. Certo. E eu lembro que, com poucos meses limpo, eu comecei um relacionamento amoroso. Eu comecei a namorar, né, com a mulher que hoje é minha esposa. Eu, ela morava numa cidade a mais ou menos 270 quilômetros de distância da minha. A gente começou esse relacionamento meio que por telefone e a gente foi se conhecendo à distância. Depois de uns 30 dias foi que a gente realmente veio se encontrar, iniciar algo. Mas ela sempre que me ligava à noite, eu estava numa reunião da Irmandade de Narcóticos Anônimos, e eu dizia para ela: olha, eu atendi a ligação, né? Eu não posso falar contigo agora não, que eu estou numa reunião. E aí, quando saía da reunião, eu ligava para ela. Mas só que eu estava tão obediente ao programa que o programa me sugere, nos primeiros 90 dias, 90 reuniões, E- frequente o máximo de reuniões possíveis, e eu procurei fazer isso, né? A primeira vez dizer que estava em reunião, dava para ela aceitar numa boa, né? Às vezes trabalho, você precisa ficar. Mas a maioria das noites que ela me ligava por volta nos horários da reunião, eu dizer que não podia atender, já Uhum. não tinha mais tanta reunião de trabalho assim que eu conseguisse Toda noite reunião, né? Toda noite. que eu conseguisse justificar, né? Então, Aham. mas eu pensei o seguinte: se eu for dizer a ela que eu tenho problema com droga, né, que eu sou um adicto e etc., ela não vai querer continuar se relacionando comigo. Eu já Sim. eu mesmo não aceitava aquela minha condição e já achava que ela iria também me rejeitar por Os conta outros disso. também iam te rejeitar por isso, né? E aí, mas eu, por uma questão de obediência ao programa, né, eu vi muito, a gente usa muito, né, faz o certo que dá certo. E Eu disse, eu vou falar se ela realmente me deixar paciência, mas eu vou falar. E aí, num desses dias, ela me ligou, eu disse: ó, não posso falar agora, estou numa reunião, te ligo daqui uma hora mais ou menos. E aí, quando acabou a reunião, eu liguei para ela e disse: ó, eu preciso te dizer uma coisa. Eu tenho um problema com drogas, eu frequento reuniões de narcóticos anônimos e tem reuniões diárias. Então, quando você me liga à noite, que eu digo a você que estou em reunião, é uma reunião, mas não é reunião de trabalho, é uma reunião da Irmandade e etc. Comecei a explicar um pouco para ela, como era, e ela só calada me ouvindo. E quando eu terminei, eu disse: bom, eu não queria estar seguindo, né, essa nossa relação, te escondendo isso, né? Eu quero ser o mais verdadeiro possível, mas enfim, essa é a minha verdade. E eu já esperava a rejeição, e ela chegou para mim e disse: olha, eu já te admirava por tudo que eu vinha conhecendo de você, e sabendo que você vivenciou esse problema e que você hoje está conseguindo lutar contra esse problema e está vencendo, como você mesmo diz, um dia de cada vez. Cara, eu te admiro muito mais. cara, que massa. Você não é um cara comum, você é diferenciado. E aí, tipo assim, eu imaginava que naquele momento ela iria acabar tudo comigo. Aham. Ela disse: não, eu te admiro muito mais. E assim, é, isso foi um dos episódios assim que me mostrou que eu me mostrando quem realmente eu era, Uhum. as coisas iriam continuar acontecendo bem. A rejeição do outro estava só na minha cabeça. Muitas vezes eu nem dava a oportunidade do outro escolher se iria rejeitar ou não. Eu já escolhia por ele. Não, se eu me mostrar quem realmente sou, ele vai me rejeitar. Vai me rejeitar. Então isso foi um episódio assim que me marcou muito, que me encorajou, né, a em outras situações me reafirmar da minha condição, né? Logicamente que eu não preciso estar espalhando aos quatro ventos quem eu sou, Claro. mas eu não preciso estar mentindo, né? Sobre a minha real condição, até porque fez parte do meu passado. O meu presente hoje é estar em recuperação e não me traz vergonha nenhuma disso. Uhum.
E mais, né, também, Eric, eu não só não preciso esconder, como eu posso escolher para quem eu vou falar sobre isso, para onde eu vou falar sobre isso. Eu tenho essa liberdade hoje. A que eu não tinha quando eu usava droga, né? Que eu andava no meio da rua e todo mundo me via e eu achava que não estava sendo visto, mas enfim, né? Hoje eu também posso, né, escolher isso, né, cara? Pô, isso é muito bom, né, velho? É uma liberdade que o programa funciona, né? Invariavelmente, a gente tem alguém no nosso meio social que passa por esse problema, né? Tá tendo dificuldade com droga e muitas vezes, até por uma questão pessoal, a gente preserva ali o anonimato, Uhum. mas tem algumas situações de que às vezes é necessário a gente chamar essa pessoa de canto e dizer, olha, eu sei exatamente o que você está passando, porque eu passei bem por isso, eu sei como é, as dificuldades que você está tendo, eu também tive. Termino falando um pouco da minha história, até mesmo para ter a identificação, né? E, de uma certa forma, oferecer ajuda, né? Legal. Muitas vezes a gente sabe que nem todo mundo que precisa de ajuda quer a ajuda, Sim, mas eu faço a minha parte de me colocar ali como tipo assim, ó, eu estou aqui para te estender a mão, para te mostrar um caminho. Se precisar, tamo junto. boa. Isso é levar a mensagem, né? A gente só leva, É, ninguém espera o, né? é verdade. Cara, desse lance ainda de como encontrar, né, cara, essa autoaceitação e eu consigo perceber que parte dessa autoaceitação, como a gente já falou aqui, tá ligada exatamente ao fato de perceber que em NA somos aceitos como realmente somos, né? E, claro, obviamente nós vamos descobrindo, né, quem a gente é ao longo do tempo, ao longo da recuperação, da prática de passo, né? Mas a gente entende que existe um lugar que nos aceita e onde a gente pode se encaixar. Eu queria saber assim, como é para ti saber que tem que aceitar os outros também, né? A fim de que eles percebam que existe um lugar chamado NA onde eles também podem se encaixar. Trabalhar com os outros não é uma coisa muito fácil, né? A gente está no processo já de autoaceitação, mas também é importante aceitar o outro também para que ele também se sinta aceito. Bom, é isso. Como é Entendi. que foi assim, cara, esse processo? Ó, quando eu cheguei na Irmandade, eu cheguei incrédulo de muita coisa, né? Uhum. Mas eu costumo dizer que o meu primeiro poder superior foram os adictos em recuperação. Ah, identifico. Quando eu comecei a ver que tinha pessoas que estavam ali limpas há 3 anos, outros 5 anos, outros 8 anos, enfim, com múltiplos anos limpo, eu comecei a olhar e dizer, rapaz, esse lugar aqui tem algo diferente. Olha aí, essas pessoas estão conseguindo ficar limpas. E assim, eu de uma certa forma procurei estar próximo dessas pessoas, né? Mas ao mesmo Legal. tempo, eu percebi que a conversa, a minha conversa era diferente da conversa deles. Eu estava ainda chegando, né, com muitos hábitos, com muitos pensamentos da vida pregressa, né, que, que eu tinha, e eles já estavam ali falando de recuperação, falando sobre o programa, mas eu precisava ficar ali meio que para aprender. Fui também muito questionador, eu questionei muita coisa dentro da Irmandade, mas tiveram essa paciência comigo. Então, a forma que eu vejo hoje, a única forma que eu vejo, é acolhendo aquele cara que está chegando agora, é trazer ele para junto de mim. E quando eu falo de mim, é de mim mesmo. Não é eu dizendo para você que você tem que acolher. É eu chegar e eu acolher. É eu dizer, poxa, cara, seja bem-vindo. É na hora que termina, que faz o intervalo ali da reunião. Às vezes a pessoa fica ali, é o primeiro dia de reunião dele, não conhece ninguém. É eu chegar junto, trocar uma ideia, explicar um pouco como é que funciona, entendeu? Aqueles que já estão alguns dias, incentivar ele a ser parte da Irmandade, né? A Legal. colocar o seu nome lá para fazer o uso da palavra, quando tiver algum dia de aprendizado, algum evento, se possível, estar presente para começar a ouvir, para começar a entender.
porque foi assim que funcionou para mim. Eu lembro até hoje, o primeiro evento que eu fui, eu disse, cara, esses caras vão ficar 3 dias aí nesse evento, é uma loucura, eu não vou perder 3 dias da minha vida só ouvindo falar de NA, de 12 passos e de não sei o quê. Não, eu vou lá, vou um dia, vou para conhecer, para ver como é que isso funciona, e depois eu volto para casa. Quando terminou o evento, a sensação de lá que eu saí foi, cara, eu não posso deixar nunca de ir num evento como esse aqui. Ah, legal, E cara. assim, Foi em Compasso? foi a convenção, a segunda convenção do Núcleo que teve. Oh, sim, começando núcleo. Legal, cara. Então, foi em 2011, né? Eu, assim, fiquei. Segundo ou foi terceiro, eu não lembro. Mas eu fiquei muito maravilhado com aquilo, né? Com a atmosfera de recuperação, vendo que as pessoas conseguiam, porque muitas vezes a gente diz, tem que mudar a vida radicalmente, e aí você diz assim, poxa, eu Uhum. levava a vida massa e tal, e agora mudar radicalmente, eu vou o quê? Só vegetar? Né? E aí quando eu conseguia ver ali pessoas de vários estilos, de várias religiões, de várias culturas, todos se divertindo, todos curtindo, saindo para comer o lanche, tô passando um dia desse cara, isso aqui realmente é o que é viver. É esse o meio que eu quero para mim. E aí eu comecei a ver que dava certo para mim conviver naquele lugar, Uhum. que aquilo era um lugar que me encaixava, que me caberia, entendeu? Legal. Então, quando eu tento incentivar outras pessoas aí nesses dias de aprendizado, ir no Incompasso, seja no evento que for, é para que ele possa estar tendo esses despertares que a gente chama, né? De ver que Narcóticos Anônimos não é só ir no grupo, não é só estar ali falando de doença, Isso. é muito mais além. Isso é só um pedaço, é só 2 horinhas do dia. Cara, é. Não, olha, sinceramente, eu imaginei exatamente o que você falou quando eu cheguei. Pronto, agora minha vida acabou. Vou ter que ficar vindo só para essas reuniões aqui e acabou, vai ser só isso. Nossa, cara, eu já fui em tanto lugar, já visitei tanto lugar por causa de Narcóticos Anônimos, tantos estados, tantas cidades, conheci tanta gente nova de todo lugar do mundo, cara, por conta de Narcóticos Anônimos, que eu fico assim hoje, olha, eu acho que eu devia ter chegado antes nesses eventos. Demorei foi muito. Se eu passei um mês ou dois sem eventos, demorei muito. Devia ter chegado logo, né? Conhecido mais gente, visto mais experiências, né, cara? E realmente, depois disso tudo, a gente tem essa sensação de que sim, é um lugar onde a gente é aceito, onde a gente consegue conviver com todos, né, independente de raça, crença, religião, qualquer outro motivo, né? Se a gente tiver no propósito, a gente consegue conviver juntos. É, Muito isso bom. nos alivia muito. Olha, outra coisa que eu acredito que incomoda muito, assim, não é que incomoda, mas eu acho que atrapalha também o processo da autoaceitação, né? Que é a necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação do outro, né? Porque a gente quer ser a gente, né? Eu estou começando a me descobrir, eu entrei no programa, parei de usar droga, começo a entender quem eu sou, o que que eu realmente gosto, mas lidar com a rejeição do outro, no começo da minha recuperação, por exemplo, foi bem difícil, né? Então, assim, como é que, como é que é lidar com esse contraponto da autoaceitação, né? Autoaceitação, preciso ser eu, mas também tem essa necessidade do outro, né? Que eu acho que é uma necessidade humana, não é uma necessidade do adicto, né? É uma necessidade humana, né? Como é que foi para ti, assim, lidar com esse ponto? Essa questão da aprovação do outro, como você bem disse, é meio que uma necessidade humana, né? A diferença é que Uhum, alguns conseguem lidar com isso de uma forma mais branda, né? E outros potencializam isso, né? E termina, como costumam dizer, fazendo uma tempestade numa situação simples. Mas isso envolve, para mim, funcionou muito na questão do continuar voltando, né? Por que que eu digo isso?
Porque, assim, é, em pequenas coisas, eu mostrando quem realmente eu era, né? Como eu citei o caso do meu relacionamento, o fato até mesmo do trabalho, né? Porque o pessoal no meu trabalho sabia que eu estava com algum problema, eu não queria falar sobre esse problema, dizia que era algo pessoal, e eles, de uma certa forma, entendiam, mas não entendia porque que às vezes eu chegava atrasado, por muitas vezes, e algumas vezes até faltava o trabalho. Sim. E quando eu precisei, de uma certa forma, expor toda a situação para eles, eu imaginei que eu iria ser demitido na hora, né? Tipo, ó, beleza, a gente não quer esse tipo de gente aqui na nossa empresa, né? Né? E, enfim, vá seguir sua vida, a gente vai seguir outro caminho. Mas foi mais uma situação em que eu mostrei quem realmente eu era. Ó, eu tô com um problema, né? Ah, Eu encontrei um caminho que eu acho que pode me ajudar, né? Eu estou frequentando uma irmandade, eu estou conseguindo me ficar distante dessas substâncias, né? Já tem aí alguns dias, já tem semanas e etc. E está dando certo. E eles me estenderam a mão, sabe? Tipo assim, caramba, é uma batalha, né? Dificílima e saber que você está conseguindo ela é motivo de orgulho para a gente ter uma pessoa como você vencedora aqui. Por favor, a gente quer que você ah, continue com a gente. Eu fiquei muito admirado com a forma, né, receptiva que eles lidaram com a situação. Isso me ajudava a que, tipo assim, poxa, eu não preciso ter vergonha de mim, entendeu? Então, às vezes que eu fui legal. repetindo, e quando acontecia alguma situação de realmente eu passar por rejeição, né, de eu me frustrar em alguma situação, Sim. realmente eu ficava mal, né? E aí chegava a noite, eu conseguia, aí vem aquela parte que eu falei de continuar voltando. Eu ia na reunião Aham. e ali ficava sentadinho, começava a ouvir a partilha de outros companheiros, cada um falando um pouco de suas dificuldades, e eu achava que eu estava com o maior problema do mundo. Comecei a perceber que o meu problema era bem pequenininho comparado ao que os outros estavam partilhando. Isso me aliviava um Olha aí. pouco a mostrar de que, tipo, eu não vivo as dores do mundo. Isso é comum aos outros aqui. Todos que estão aqui passam por situações parecidas. E Sim. quando eu tinha a oportunidade de fazer o uso da palavra, eu começava a falar sobre aquela rejeição, sobre aquela dificuldade, ao final da reunião, eu saía dali muito mais aliviado e aquilo ali deixava de me causar dor. Era apenas uma experiência negativa que eu tinha para contar, para comentar, que de uma certa forma me marcou, mas se aquilo me trouxe alguma dor, eu já conseguia voltar para casa de uma certa forma aliviado, sem estar reclamando tanto. Então, esse processo de é, viver a experiência, ter respostas positivas do outro, me encorajava a continuar sendo o que eu sou. E quando a resposta do outro era negativa, era de rejeição, eu sabia que tinha um lugar que eu podia falar sobre isso, que as pessoas iriam entender o que eu estava falando, muitas vezes até vivendo situações parecidas ou até mais difíceis do que a minha, e aquilo, de uma certa forma, funcionava por empatia, me fazia sair dali mais aliviado. Legal, cara, legal. É isso, né? Eu acho que ultimamente eu tenho partilhado um pouco sobre isso também, assim, no sentido de dizer que, cara, tá chorando, vai pro grupo, tá sorrindo, vai pro grupo, tá com raiva, vai pro grupo, tá amando, vai pro grupo, sabe? Vai lá, cara. Alguém precisa ouvir esse ponto positivo, né? E às vezes eu preciso dividir os negativos para ficar aliviado, né? Preciso dividir com as pessoas, né, cara? Isso é importantíssimo, né? E como eu disse, muitas vezes, você falar de alguma coisa que você acha que está negativa, que está colocando doença para fora, não, mas você está falando daquilo que está te incomodando. Isso, de uma certa forma, pode ter uma identificação com o outro, ou o outro fala e você diz assim: poxa, eu também estou passando por isso e eu acho que o meu mundo vai acabar.
E o cara não, está comentando ali, está falando sobre isso, está conseguindo seguir numa boa. Então, assim, eu acho que a empatia é muito importante, tanto nas experiências positivas como nas experiências negativas. Boa. É isso aí. Legal, cara. É que a gente tá chegando no finalzinho, né, cara? São episódios mais curtos, só para concluir. E então, só para concluir, que mensagem você deixaria para os nossos membros que estão com dificuldades em encarar esse processo de autoaceitação? Ah, cara, assim, é, a mensagem que eu posso deixar para essas pessoas é que uma coisa que eu falei lá atrás, né? Assim, todos nós, de uma certa forma, chegamos cheio de destroços, né? Pela nossa adicção ativa, né? Seja falência social, moral, familiar, financeira ou qualquer outra que seja, né? Ficaram alguns destroços que a gente precisa estar lidando com esses cacos, né? Mas é entender que a adicção é uma doença incurável, mas que dá para se levar a vida com, com adicção numa boa, tratando dessa doença. É preciso tratar, porque como qualquer outra doença, se você não trata, ela vai aumentando, vai te dominando e fica de uma certa forma fora de controle. Mas existe um programa que nos ensina a lidar com essa doença, né? Então, está praticando o programa, está frequentando reuniões, né? Buscar ter ações positivas, né? Eu acho que o primeiro passo, né, como eu falei, é colar nos bons, né? Aquelas pessoas que estão dentro da Irmandade, que estão tendo ações positivas, é você poder colar nessas pessoas que, de uma certa forma, vai poder somar alguma coisa na tua recuperação. Não há dúvida que você tiver. Aquilo que eu falei, o conselho que eu estou deixando é muito daquilo que funcionou para mim. Quando eu falei daquelas pessoas que tinham 5 anos limpo, 8 anos limpo, eu procurei me aproximar dessas pessoas, ouvir muito do que eles tinham para dizer, muitas vezes ouvir mais e falar menos, Boa, boa. né, para aprender muito. Às vezes é difícil porque, de uma certa forma, a gente também quer mostrar que sabe, né, que quer, de uma certa forma, também aparecer, né, em alguma situação, mas é desenvolver esse relacionamento com essas boas pessoas e, indispensavelmente, passar a desenvolver um relacionamento espiritual, seja ele da forma que for. Como eu falei para vocês, eu cheguei desacreditado de muita coisa. Para mim, o meu primeiro poder superior foram os adictos em recuperação, mas assim, esse relacionamento espiritual alivia muito a questão do medo. É necessário a gente ter fé em alguma coisa para a gente continuar agindo positivamente, né? Não importa, na própria literatura fala sobre isso, não importa o tamanho do medo, mas sim a ação que tomamos apesar do medo, né? Entendendo que, vou trazer agora um jargão de Narcóticos Anônimos, né? Fazendo certo, dá certo. É isso aí. Não tem como dar errado, não. Então, assim, eu acho que seguindo as coisas, né, conforme o programa sugere, a gente evita de passar por muitas situações embaraçosas, né, por muitas frustrações, né, problemas, Boa. dificuldades, qualquer ser humano, independente de ser adicto, vai ter. Mas a gente tem um programa que nos conduz como lidar melhor com essa situação. E, por fim, é prontificar-se ao novo, a aprender, né? Que não se cobrar muito em relação aos erros, porque nós vamos errar, eu ainda hoje cometo erros, sabe? Definido. Mas hoje eu tenho um mecanismo na Irmandade para saber encarar melhor esses erros, né? Procurar não errar novamente, né? Se envolver com serviço, também fazer
pelos outros aquilo que fizeram por mim, porque um dia eu fui recém-chegado e hoje em dia eu preciso estar sempre de braço estendido para receber aquela pessoa que está chegando agora, porque não só para dar, porque eu acredito que ele também tem muito a trazer para a gente com troca, né? Muitas vezes eu, ajudando o outro, eu começo a falar sobre aspectos da adicção que por muitas vezes eu tinha deixado de lado, né? São algumas dificuldades que eu Uhum. tenho que às vezes eu nem quero olhar para aquilo, que eu estou numa zona de conforto, eu estou conseguindo levar a minha vida com aquela dificuldade, eu não vou mexer nisso não. E aí está incomodando o outro, eu preciso começar a abordar sobre isso e às vezes achando que eu estou ajudando ele, eu estou ajudando a mim mesmo, eu estou cobrando a mim mesmo de que aquela situação ali pode ser diferente, pode sair um pouco melhor. Bacana, velho. Bacana. É isso aí, mano. Prática de passo, né? Botar os princípios à frente, a gente chega longe. É, Legal. Bom, meu querido, em nome do Subcomitê de Unidade de Serviço da região Nordeste, eu queria te agradecer, cara, mais uma vez aí pela tua boa vontade, pelo teu serviço, ter aceitado, né, o nosso convite. Muito obrigado, né? Lembrando aqui sempre, né, que a gente não pretende falar tudo sobre todos os assuntos, tá? Mas a partir daqui, você pode procurar aí outras experiências sobre os assuntos que a gente vai trazendo, né? Eu vou colocar aqui o link do IP Autoaceitação, tá? Ele vai estar na descrição desse episódio. Você clica lá, dá uma lida na nossa literatura lá, você vai tirar muitas dúvidas, procura um padrinho, um companheiro, né, que já está há um tempo na Irmandade para tirar dúvidas, tá? Lembrando só que a nossa Irmandade não apoia a distribuição de literaturas aprovadas, hein? Nada de ficar jogando aí nos grupinhos do WhatsApp, hein, pessoal? Libera só o link para o pessoal ir atrás, tá? Quem ficou até o final, então lembra que se você tem problema com drogas ou acha que tem problema com drogas, mantenha a mente aberta e dê a si mesmo uma oportunidade. Para encontrar uma reunião de narcóticos anônimos, é só entrar no nosso site, na.org.br. E se você for um profissional, estudante ou tiver interesse em narcóticos anônimos, lembre-se que temos uma reunião aberta no Zoom toda segunda e quinta a partir das 14h30, horário de Brasília. Só baixar o aplicativo Zoom Meet e entrar no ID 914-528-4993. Se pedir uma senha de reunião, você repete 6 vezes o número 0. Você pode encontrar esse link também aqui na descrição do nosso canal. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado, Eric, mais uma vez, está aqui com a gente. Natasha está aqui hoje também. eu que Um agradeço. forte abraço aí a todos, em espírito de unidade e serviço. E não esqueça, só por hoje, funciona. Funciona mesmo. Obrigado aí a Valeu, oportunidade. não, gratidão, cara, por ter vindo aí, tá? Por aceitar o convite. Beleza? Tamo junto, velho. Mas, Parabéns.